anteriormente, né? Nós somos privilegiadas, porque por muito tempo as mulheres mal podiam abrir a boca para falar na igreja, né? Até existem algumas congregações que ainda funcionam desta forma. A mulher não pode nem abrir a boca dentro da igreja. Então hoje eu me sinto uma pessoa privilegiada, uma mulher privilegiada para estar falando da palavra do Senhor. Amém? Vou compartilhar com os irmãos uma passagem que está lá em Atos dos Apóstolos, né? Capítulo 10. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Tem como título A Visão de Cornélio em Cesareia. Em Cesareia morava um homem chamado Cornélio. Perdão, irmãos, nós vamos do versículo 1 até o 6, tá? Então vamos lá. Em Cesareia morava um homem chamado Cornélio, centurião da corte chamada italiana. Ele era piedoso e temente a Deus, junto com toda a sua família, e dava muitas esmolas ao povo e orava a Deus constantemente. Ele observou claramente durante uma visão, cerca da hora 9, um anjo de Deus que se aproximou dele e lhe disse: Cornélio. Atemorizado e com os olhos fixos nele, perguntou: que é, Senhor? E o anjo lhe disse: as tuas orações e as tuas esmolas subiram para a memória de Deus. Agora envia mensageiros a Jope e manda chamar Simão, também conhecido como Pedro. Ele está hospedado na casa de Simão Curtidor de Couros, situada à beira-mar. Ele te dirá o que convém fazer. Amém, irmãos? Pode se acertar. Peço aos irmãos que me perdoem, faz tempo que eu não tenho que compartilhar com bastante pessoas a palavra do Senhor, né? Então diz assim, né? E repetindo o versículo 6, ele está hospedado na casa de Simão Curtidor de Couros, situada na beira-mar, e ele dirá o que convém fazer. Ou seja, o centurião Cornélio, ele estava orando a Deus. Apesar dele não ser um judeu, ele era gentil, ele não era um homem que deveria, no caso, naquele tempo, ser servo de Deus. E mesmo assim, ele tinha uma vida de comunhão, de oração a Deus, né? E ele estava no 4º dia de oração e jejum. Era um costume que Cornélio tinha. E ele tinha 100 homens debaixo do comando dele, né? E o anjo apareceu para ele e disse assim: Deus ouviu sua oração, Cornélio. Deus ouviu sua oração, recebeu as suas esmolas, mas está faltando alguma coisa aí. Está faltando algo, então aleluia, Deus. Então o anjo disse a ele: tem um rapaz chamado Pedro, Simão Pedro. Ele está hospedado lá na casa de Simão Curtidor. Fica lá à beira-mar. Manda os homens seus ir lá e buscar ele lá. Ele tem algo para falar contigo. Aí ele disse: eu vou. Não, ele ficou ainda extasiado com aquilo. Ele não conseguia nem tomar nenhuma decisão, porque ele ficou impactado com a visão do anjo que ele teve com o anjo. Então, assim que o anjo se retirou, ele chamou os soldados dele e disse assim: você e você aqui, vou chamar 3 soldados, o irmão Davi, o irmão Wilson, o pastor Levi. Eu quero que os 3 achem um rapaz chamado Pedro ali. Então aqui era a cidade e ficava lá embaixo como se fosse no litoral. Chama Pedro, um rapaz chamado Pedro, ele está lá na casa de Simão. Vai lá que Deus tem algo pra gente lá. Deus quer falar com a gente, quer usar esse rapaz. Acha ele lá pra mim. E nisso foi os três soldados ali. Acredito que o centurião escolheu os seus melhores soldados e mandou ir buscar Simão.
Simão Pedro. E foi batendo de porta em porta, chegando no litoral, perguntava, acredito que eles batiam de porta em porta e falavam, você conhece aí o Simão, um rapaz chamado Pedro aí? Aí o povo falava, não, mora lá pra frente, né? Aqui não, vai um pouquinho mais pra frente você vai encontrar. Aí batia na outra porta, ó, não é aqui não, vai mais pra frente, ó, acredito que seja mais lá pra frente. Isso já estava amanhecendo o dia. E no amanhecer do dia eles encontraram Simão Pedro. Eles bateram a porta. Só que Pedro, ele também estava em oração. Ele também estava em comunhão ao Senhor. Ele estava jejuando também. Pedro também estava jejuando até a hora sexta. Ou seja, até o meio-dia ele tinha um compromisso com o Senhor. Ele tinha um relacionamento com o Senhor. Ele tinha aquele momento de jejum, de oração, de busca ao Senhor que os apóstolos tinham aqui, até aquele tempo. E é uma coisa que falta pra gente que é crente. O jejum e a oração, que faz com que o crente se aproxime ao Senhor. E Pedro subiu ao telhado porque ali ele já sentiu fome. Ele sentiu fome, ele falou assim, ó, vou entregar meu jejum. Falou pro Simão, curtidor de couro. Falou assim, ó, vou subir ao telhado que eu vou entregar meu jejum, eu já estou com fome. E ao meio-dia Pedro subiu ao telhado e disse, entregou, começou a orar a Deus. Aleluia. E ali ele já entregando o jejum, quando ele teve uma visão. E ele teve uma visão que mostrava a ele vários animais quadrúpedes, que para aquela época, para os judeus, eram animais imundos. E Deus mostrou aquilo para Pedro e disse, Pedro, levanta e come. Pedro disse, não, Senhor, eu não vou comer. E Deus mais uma vez disse, Pedro, não profanas aquilo que Deus ungiu como puro. E Pedro novamente diz, não vou comer, Senhor. Ele disse assim, no 14 já diz, de modo nenhum, Senhor, jamais comi algo profano e impuro. A voz me falou pela segunda vez, não considere profano o que Deus purificou. Isso aconteceu por 3 vezes. Né? Acredito que Pedro tinha alguma coisa com o número 3 ali, né? Que sempre é 3 na vida de Pedro. E quando Pedro, então, ficou pensando naquela visão, aí Deus falou assim, ó, desce lá, que vieram 3 varões aí para te buscar e eles têm algo contigo. Aí ele já, falou assim, realmente ficou com aquilo na cabeça, né? Fiquei pensando na visão que ele teve. E ali já era um trabalhar de Deus na vida de Pedro. Porque Pedro era judeu, ele era seguidor de Cristo. Então, para ele, os gentios jamais poderiam se ajuntar com os judeus. E para ele, os judeus eram de Cristo e os gentios não tinham ali um relacionamento com Cristo. Né? E aqui no 21 já diz, Pedro desceu até os homens e disse, aqui me tens, sou eu a quem procurais? E eles responderam, e ele falou, qual o motivo da vossa vinda? Né? Ele perguntou, e aí, o que vocês querem comigo? Então disseram, ó, o centurião Cornélio, homem justo e temente a Deus, e tendo bom testemunho de toda a nação judaica, foi instruído por um santo anjo para chamar-te à sua casa e ouvir as suas palavras. Pedro os convidou para entrar e os hospedou. No dia seguinte se levantou e partiu com eles. Alguns irmãos dos que viviam em Jope os acompanharam. Ou seja, ali Deus já estava quebrando o Pedro de uma certa forma, porque o Pedro jamais ele iria sequer andar com gentios. Porque ele era judeu, ele tinha os costumes judaicos. Pedro, até aquele momento, ele ainda tinha aquilo dentro dele. Ele não tinha quebrado totalmente. Só que a partir do momento que o anjo falou para ele assim, ó, aqueles 3 que estão lá, foi eu que enviei. Eles têm alguma coisa contigo. Vai lá e faz, e vai junto com eles. Então Pedro resolveu ir. E voltou para Cesareia.
Pedro já pergunta a Cornélio, Pedro chegou a Cesareia, está lá no 24, irmãos. Diz assim, no outro dia, entrou em Cesareia. Cornélio estava esperando por eles, tendo convidado seus parentes e amigos. Né? Então ali, Cornélio ele não foi egoísta de modo nenhum. Não só ele queria bênção para ele, ele não queria só para ele o que tinha. Ele sabia que Deus tinha algo para ele ali. Ele sabia que, vou chamar todo mundo que eu puder. Vou chamar meus irmãos, meus parentes, meus primos, vou chamar os vizinhos. Eu sei que Deus tem algo para nós ali. E eu não vou ser de modo nenhum ignorante e de querer a bênção só para mim. Eu vou chamar todo mundo. Vamos ver o que Deus tem para falar para a gente. Né? Então ali Cornélio reuniu todo mundo. Chamou todo mundo para sua casa. Acredito que ele tenha falado assim, tem um varão chegando e ele tem algo de Deus pra gente. Vamos sentar aqui que daqui a pouco ele traz. O melhor de Deus eu creio que ele vai trazer. Amém? Quando Pedro entrou na casa de Cornélio, ele saiu ao encontro, prostrou-se aos seus pés e o adorou. Pedro falou, Pedro, porém, o levantou e disse, levanta-te, eu também sou apenas homem. Ou seja, né, tem muitos aí para fora, irmão, que está querendo a glória de Deus. Pedro falou assim, acho que ele disse que Pedro falou, misericórdia, agora a glória não é para mim não, agora é só para Deus. Não se prostra para mim não, pelo amor de Deus, eu só vim aqui para trazer em nome do Pai, eu não quero glória para mim não. Então levantou Cornélio, né? Falando com ele, Pedro entrou, Pedro encontrou ali muitas pessoas reunidas, as quais disse, vós sabeis muito bem que é proibido a um judeu juntar-se ou mesmo aproximar-se de alguém estrangeiro. Mas Deus me mostrou que nenhum homem considerai profano ou impuro. Aleluia. Independente de qualquer nacionalidade, cor, crença, Deus ele não faz acepção de maneira nenhuma de ninguém, de nenhuma pessoa. Deus não faz acepção de pessoa. Por isso que ele diz na palavra dele, ide fazer discípulos de todas as nações, ou ide levar o evangelho a toda criatura. Deus não falou só para os gentios, Deus não falou só para os judeus, Deus falou a toda criatura, a todas as nações. Deus não restringiu o evangelho só para mim e para você, irmão. Deus não restringiu o evangelho para mim e para você. Deus levantou a gente para levar o evangelho lá fora. Deus levantou a gente para levar o evangelho para outras pessoas que estão fora. Aqui dentro, irmão, o trabalho está feito, a igreja está de pé. O nosso trabalho é ganhar lá fora. Aleluia, Deus. Por isso, diz assim no 29, por isso, uma vez chamado, vim sem vacilar. Perguntou, pois, por que me mandaste chamar? Cornélio então lhe respondeu, há 4 dias, por volta desta mesma hora, a hora nona, acredito que é 15 horas, não é? Ou 3 horas. Eu estava fazendo oração em minha casa, e eis que se apresentou diante de mim um homem com roupas resplandecentes, e disse, Cornélio, a tua oração foi ouvida, e as tuas esmolas lembradas diante de Deus. Ou seja, ali Cornélio estava contando a visão que ele teve, né? Ele começou a contar para Pedro, e Pedro falou assim, é de Deus. Agora eu tenho certeza que é de Deus. Deus me enviou aqui. Ali Pedro fechou com chave de ouro, né? Ele falou assim, agora eu creio que é de Deus. Apesar desse varão ser gentil, ele tem uma vida voltada para Deus. Apesar dele ser gentil ainda, porque eu não preguei a palavra para ele tem um compromisso com Deus. Apesar dele ser gentil, dele não ser convertido ainda, porque ele não aceitou a Jesus como seu único e suficiente Salvador, ele ainda ajuda aqueles necessitados. Então, da mesma forma, irmãos, que os gentios, outras pessoas que não são crentes, ajudam e têm um compromisso, têm um relacionamento com Deus, como a gente ouve falar assim, eu ajudo, eu ajudo quem precisa, eu estou sempre
ajudando, estou sempre orando, da mesma forma, era Cornélio. E mesmo assim faltava algo para ele. Faltava somente um algo. Deus se agradava das esmolas que ele ajudava, Deus se agradava das orações de Cornélio, mas faltava somente um algo na vida de Cornélio. Diz assim no 32, manda alguém a Jope, Pedro estava dizendo, aliás, Cornélio estava dizendo para Simão, né? Para Simão Pedro. Manda alguém a Jope para chamar Simão, conhecido como Pedro. Ele estava hospedado em casa de Simão, curtidor de couro, situado à beira-mar. Portanto, sem demora, mandei chamar-te, e fizeste bem em vir. Agora estamos todos aqui, na presença de Deus, para ouvir tudo o que foi ordenado pelo Senhor. Amém? Então Pedro disse, reconheço verdadeiramente que Deus não faz acepção de pessoa. Né? Diz assim no 35, mas que ele aceita em qualquer nação todo aquele que teme e faz o que é justo. Esta é a palavra de Deus, enviou aos seus filhos de Israel, anunciando o evangelho da paz e por meio de Jesus Cristo. Os conheci, o que conheceu por toda a Judéia, tendo começado desde a Galiléia, depois do batismo que João pregou. Ou seja, aqui, irmãos, no 37, Pedro já estava falando de toda a jornada que ele teve com Cristo ali. Que ele andou com Jesus desde a Galiléia, desde o batismo, né, que João pregou, como Deus ungiu com o Espírito Santo, com o poder de Jesus de Nazaré, como ele andou por toda a parte fazendo bem e curando todos os oprimidos do diabo. Aleluia. Todos os oprimidos do diabo. Então ali ele já foi contando as obras de Jesus. Olha, eu andei com o mestre, ele curou, ele libertou, ele transformou, ó. Deus fez maravilhas e eu sou testemunho aqui, eu estou aqui contando o que Deus fez. Né? Então Cornélio, acredito que Cornélio falou assim, então fala mais desse Jesus que agora eu quero conhecer por inteiro. E Pedro começou a falar, olha, Deus, ele cura, ele liberta, ele transforma. Da mesma forma que ele fez com todos que estavam conosco, com todos que passaram por ele vai fazer com você e com a sua família. Ele vai fazer com todos que aqui estão nesta noite. Eu creio que Pedro falava das maravilhas que Cristo falou, que Pedro começava a ver, obrigado, filha, a ver o quanto Cornélio tinha vontade de querer abraçar realmente aquele Jesus que Pedro pôde andar, né, irmãos? Amém? Aleluia. E ali ele contou, né, continuou contando, nós somos testemunhas de tudo que, no 39, nós somos testemunhas de tudo que fez na terra dos judeus e em Jerusalém. Tiraram a sua vida pendurada no madeiro, mas Deus o ressuscitou no terceiro dia e concedeu que fosse visto. Visto por quem, irmãos? Não por todos os povos, mas pelas testemunhas que antes foram escolhidas por Ele. Ou seja, Deus, Ele apareceu. E como a irmã falou anteriormente, Ele deu o privilégio para quem, irmãs? Quem foram as testemunhas, além dos discípulos? Nós, as mulheres lá naquele tempo. E Deus privilegiou a cada uma delas. Ó, de lá que eu voltei, eu ressuscitei, eu estou vivo. Aleluia. Diz assim no 43, todos os profetas dão testemunho dele, de que por meio do seu nome todo aquele que nele crê receba a remissão dos seus pecados. Ou seja, aqui Pedro já estava falando dele, falando para ele sobre a salvação, o que Deus tem preparado para nós, né? O que Deus tem preparado para o seu povo. E ali Pedro começa a falar, ó, ele morreu por nós. Aleluia. 44. Pedro ainda falava essas coisas quando o Espírito Santo desceu sobre todos os que ouviam
a incredulidade de Pedro até a segunda vez que o anjo, que Deus mostrou para Pedro ali a visão, quebrou também os preconceitos que Pedro tinha junto aos gentios, a separação dos povos. Ali, com o batismo do Espírito Santo, mostra que naquela época o que era necessário para falar que o Espírito Santo realmente tinha vindo sobre eles era o batismo no Espírito Santo, falar em línguas. E ali Pedro e os outros tiveram a oportunidade de ver aquilo, de ver aquela maravilha que Deus fez na vida de todos aqueles. E ali eu creio que naquele momento em que falaram em línguas, já aceitaram a Jesus. Era o que faltava para que eles tivessem o conhecimento de quem era realmente Jesus, para que ele tinha vindo. Porque até aquele momento o Cornélio, ele orava, mas faltava algo. Deus queria, Deus separa aqueles que é dele. De maneira nenhuma Deus vai deixar Deus lançará fora. Então aqueles que amam ser salvos, Deus vai acrescentar. Deus veio daquela vida de Cornélio, o que Deus fez? Deus separou, falou assim, não, vai lá e eu quero aquele gentil. Eu vou preparar a casa e eu quero ele aqui comigo. Ele vai subir também, leva o evangelho, eu quero ele salvo. E não só aquele gentil. Deus fez com que a salvação de Cornélio levasse também outras pessoas a serem salvas. E ali, não só Cornélio, e as pessoas que estavam ali aceitaram a Jesus, foram batizados pelo Espírito Santo, onde aquilo tudo fez com que toda a incredulidade de Pedro e todo o preconceito de Pedro fosse quebrado. Amém, irmãos? E eu creio que é só até aqui. Aleluia.